Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Na aula de hoje vamos falar sobre 3 assuntos extremamente importantes. São simples, mas que todo usuário, desde o iniciante, que não sabe nada, instalou a ferramenta agora, está começando a entender como utilizar o Termux, até usuários avançados que talvez não saibam de uma ou duas dessas dicas, e pode comprometer a instalação do Termux e até a segurança do celular com comandos simples que podem ser executados e danificar ou até mesmo excluir os arquivos importantes do celular. A primeira dica é a parte da desinstalação do Termux e a ciência de que os arquivos na estrutura de diretórios do Termux também serão excluídos. Eu já passei por isso, eu achei que excluindo o Termux para desinstalar por causa de algum problema, tudo que eu tinha feito ali, desde configurações e etc., ia ficar após eu instalar novamente a ferramenta. E foi um engano. Quando eu instalei novamente o Termux, meus arquivos e todo aquele código que eu fiz, estruturas, foram desinstalados também e foram perdidas. Então, se você deseja desinstalar o Termux do seu dispositivo, é importante que você saiba que após você desinstalar todos os arquivos que estão dentro da estrutura de diretório do Termux, eles também serão excluídos. Então, eu vou fazer aqui o processo. Se você clicar aqui em desinstalar, a estrutura de arquivos que estiver aqui, desde configurações, desde minhas pastas de arquivos e projetos, se eu não tiver backup no GitHub, eles serão todos excluídos, tá? Então isso é uma dica importante. Vamos abrir aqui o Termux para que nós possamos aqui entender. Eu estou na minha home, tá? Aqui eu tenho meus dados. Vamos fazer o seguinte, eu vou analisar aqui o tamanho desse arquivo, quanto que eu tenho aqui de dados pessoais, até arquivo de configurações, projetos, etc. Ele vai calcular aqui o tamanho dos dados. Então, se eu desinstalar o Termux agora, todos esses dados aqui também serão descartados, tá? Aqui é óbvio que vai ser um volume grande de informações, porque eu tenho um sistema operacional aqui dentro, então está aí, 3.3 GB é o volume de informações pessoais que eu tenho aqui dentro da minha home. Então, todos esses arquivos serão descartados. Então, isso é uma coisa que aconteceu comigo e espero que não aconteça com você. Se caso você precisar fazer a desinstalação do Termux, primeiro pega teus arquivos principais, tuas configurações, faz um backup dela e aí você pode depois fazer a desinstalação. Como que eu posso fazer um backup? Você pode transferir para o teu SD card. Como é que eu faço para ter acesso ao meu cartão de memória? Lembrando, você precisa ativar uma ferramenta que é o Termux Setup Storage. Então você primeiro vai ter que executar esse cara aqui para que você tenha acesso ao armazenamento interno do celular. Então, você fazendo isso, você vai dar um Enter. Se tiver ativado, ele vai abrir uma janelinha e você confirma. Caso não, no meu caso aqui, ele já está instalado. Aí o que você faz? Você tem acesso a uma pasta chamada SD Card, que é o cartão de memória. Aqui você tem acesso ao teu armazenamento interno e você pode transferir os arquivos para cá temporariamente. Mas eu não recomendo, porque você está... Mas é que eu não recomendo porque você está utilizando a memória interna do teu celular, e você pode simplesmente otimizar isso subindo para o GitHub e mantendo aqui o teu celular mais limpo, sem muitos arquivos que você não está utilizando. Então essa é a primeira dica. Eu vou sair aqui, né? Exit. A próxima dica, ela também é importantíssima que você saiba, principalmente para quem está começando agora, que é a utilização de um dos comandos mais perigosos que você pode executar aqui, que é o comando rm-rf. RF. Esse comando aqui ele vai remover tanto arquivos como diretórios. Aqui o R é de recursividade, então ele vai entrar dentro de uma pasta, entrar dentro das suas subpastas e assim sucessivamente. E o F é de force, ele não vai perguntar, então ele vai excluir sem fazer nenhum questionamento, e isso é extremamente perigoso, porque se você, por exemplo, forçar um comando como esse em algo como um prefix aqui, uma variável, o que você está instruindo aqui? Ele vai fazer a remoção de tudo que estiver dentro dessa estrutura. E o que é essa estrutura aqui? Se nós dermos aqui um CD, nós estamos aqui, ó, prefix, uma variável de ambiente, né? Prefix. Aqui. Você está dentro da USR. E o que tem dentro dessa pasta? Vamos dar um ls. Olha aí, as pastas importantes de configuração do Termux, bin, etc, include. Então, se você executar um comando desse e for bem sucedido, o que vai acontecer? Você vai quebrar o teu Termux e aí não vai ter jeito, tá? A não ser que você reinstale tudo novamente, que vai ser um trabalho gigantesco. Aqui,
Ok, mas e se você fazer o seguinte, ó, isso aqui é mais grave ainda, cd ponto ponto, na verdade cd home, né, eu vou acessar aqui a nossa home, se você fazer algo como isso, ó, cd, na verdade rm, menos rf, cara, se você vê alguém ensinando outra pessoa a executar um comando como esse, você pode corrigir ele na hora, porque ele está com má fé, e isso aqui vai prejudicar tanto o usuário como danificar os arquivos do celular. Por exemplo, fazer um comando como esse, ó, sdcarg. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou excluindo todos os meus arquivos do meu cartão de memória do celular. Um comando como esse, simples, né? Mas pode prejudicar. Teve um usuário aqui que fez um comentário que disse que o filho dele baixou o Termux. Após isso, fez alguma coisa lá e apagou todas as fotos e arquivos. Provavelmente, não sei se ele fez intencionalmente executando algum comando como esse, ou executou algum script malicioso, ou desenvolvido com más intenções, e acabou ocasionando na perda, ou exclusão de arquivos importantes. Então é necessário que você saiba que esse comando aqui é extremamente perigoso, é simples, mas se você não souber o que está fazendo, ele vai danificar tanto a instalação como comprometer arquivos importantes pessoais do seu celular. Então essa é a segunda dica que você tem que tomar muito cuidado. A próxima dica ela é tão importante quanto as duas primeiras, porque é a execução de arquivos desconhecidos que você pode comprometer tanto a instalação do Termux como os arquivos do seu celular. Vê só, se você dá uma pesquisada agora sobre Termux, você vai ver muitos vídeos sobre hacking, sobre quebra de senhas, Wi-Fi, redes sociais, etc. Mas aí você tem que se perguntar, tá, eu vou executar isso no meu celular, qual que é os arquivos, quais são as configurações, o que realmente isso aqui está fazendo para que isso possa ser executado. Então é necessário que nós tenhamos cuidado sobre principalmente a instalação de pacotes desconhecidos. Geralmente é recomendável que você analise antes a estrutura, vai no GitHub, verifica o que está sendo executado, dá uma lida no código ali por cima para que você não tenha problemas. Vê só, eu vou dar aqui, ó, pkg update, ele vai fazer a instalação normal, a atualização, o meu Termux está ok, tá certo? Muito bem, ele atualizou. Agora vê só, eu vou executar aqui um script que eu desenvolvi. Se você quiser eu vou deixar aí na descrição, mas é simples, vê só, eu vou dar um comando aqui, ó, beleza. Se eu executar novamente um pkg update, o que vai acontecer? Olha, quebrou a instalação Termux. Agora o mais grave disso aqui, vê só, eu estou aqui na minha pasta DSIM, no meu cartão de memória, ou no armazenamento interno, eu vou criar aqui uma pasta chamada de pasta 1. Vou criar a pasta, vou voltar lá no Termux. Agora vê só, eu vou restaurar, tá, a possibilidade aqui de atualização. Eu vou dar um restore aqui, ó, se você analisar, ó, restore. Eu vou dar um ok e aí eu posso executar novamente o pkg update e ele vai executar. Eu restaurei porque eu sei o que eu estava fazendo aqui. Mas vê só, eu vou executar o mesmo comando lá para quebrar aqui a instalação do pkg, generate error. Perfeito, não deu nenhum aviso, foi um script inocente, né? Agora vamos lá no nosso arquivo. Olha o que aconteceu, ele apagou a pasta lá dentro do meu cartão de memória. Ou seja, eu rodei um script que apagou arquivos pessoais onde ele não devia. E ele nem perguntou, você viu, ele não deu nenhum aviso. Então isso é extremamente perigoso. Na próxima aula eu vou mostrar como a gente pode desenvolver um mecanismo para tentar bloquear tudo que foi execução. De, por exemplo, arquivos com rm-rf. Então ele sempre pergunte, imagina que você está executando um arquivo desconhecido ou um script desconhecido, então você coloca uma trava para você se proteger de coisas como essa. Você nota, um script simples ele conseguiu apagar arquivos dentro do meu cartão de memória, do meu celular. Então isso é extremamente perigoso, tá? Agora onde que eu quebrei essa instalação aqui do Termux? Então eu vou dar aqui um cd, ponto, lá no nosso files, vamos dar um cd aqui em usr, na pasta, agora eu vou dar aqui um cd em usr, aqui eu vou dar um ls, ó, vamos acessar a pasta pt. Basicamente aqui eu mexi nesse arquivo, ó, source, que na verdade é esse cara aqui que é responsável para você dar um pkg update, ele vai se comunicar com esse arquivo aqui. Então se você por algum motivo excluir esse arquivo ou modificar algum conteúdo dentro dele, vamos dar aqui um vim sources list, que eu tenho o 2, né, esse aqui. Se você analisar aqui, ó, ele só tem uma linha de código aqui, tá? Mas se você mexer nessa linha de código, ou se você mexer nessa linha aqui de configuração, você vai quebrar aqui
a questão de atualização de pacotes, tá? Então é uma coisa bem complicada que você precisa saber usar, né, com consciência o Termux para que você não venha ter problemas, tá? Então foram 3 dicas simples, mas que você nota que é extremamente importante que você saiba, desde a desinstalação do Termux, a consciência de que os arquivos que estão dentro da estrutura do Termux, eles também serão eliminados, a consciência de que ao executar um comando como rm-rf, você pode excluir arquivos importantes dentro de diretórios importantes, então você tem que ter noção do que você está fazendo. Se você dá um rm-r ou "-rf em um arquivo ou dentro de uma pasta aqui, ele vai excluir tudo, então você tem que ter noção dessas informações. E principalmente a execução de scripts que você não conhece apenas por uma funcionalidade específica, ou principalmente às vezes por questões de estética. Eu quero deixar o terminal mais bonito, essa configuração aqui vai colocar alguma firulinha ali para deixar ele legal. Tenha cuidado, porque isso pode danificar tanto o Termux, né? Então você demorou um tempão para configurar e aí por causa de uma besteira você pode terminar se prejudicando. E o mais grave é que você pode simplesmente também executar coisas que vão mexer nos teus arquivos, e aí você pode perder dados pessoais, tudo bem? Então nessa aula a gente fica por aqui. Eu espero que tenha ajudado com essas 3 dicas. Se tiver, eu espero fazer mais vídeos sobre essa questão de bom uso da ferramenta, uso consciente, para que o usuário não venha a ter problemas futuros. Então muito obrigado. Se você tiver também alguma dica ou sugestão, ou tiver passado por algo parecido, deixa aí nos comentários, que vai ser de bom grado, principalmente para compartilhar conhecimento com a comunidade e também para pessoas que vão aprender com a tua experiência. Então muito obrigado, nos encontramos na próxima aula. Fica com Deus, um forte abraço, fui!